Olá a todos, aqui é o Francisco, e hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo há muito tempo atrás, em um antigo emprego em um cemitério na cidade vizinha de onde moro em meados da década de 90. Eu tenho o que as pessoas chamam de paralisia do sono. Para mim é um verdadeiro pesadelo acordado. É uma experiência assustadora. Eu fico incapaz de me mexer ou falar, geralmente quando estou acordado na cama. Às vezes eu sinto uma certa pressão no peito, tenho alucinações, fico incapaz de me mexer ou de falar na cama. É horrível. Tenho sempre a sensação de algo entrar em meu quarto nestas horas. Às vezes tenho a sensação de que a coisa estranha fica me olhando do meu lado na cama, ou às vezes sinto que chega tão perto de meu rosto em tom ameaçador que sinto como se fosse uma respiração e um cheiro estranho, parecendo enxofre. Geralmente consigo ver a sombra de uma figura escura com um canto do olho, mas não consigo virar a cabeça para olhar diretamente para ela, e isso é bastante assustador. São os piores e mais longos minutos na vida de uma pessoa que tem um pesadelo acordado. Não desejo isto para ninguém. É horrível. Um desses episódios que tive foi em horário de trabalho. Foi particularmente um filme de terror que vivenciei. Em meados da década de 80 eu estava me casando e precisava aumentar a renda para comprarmos nossa casa e tudo mais. Foi quando Luciano, um amigo meu de infância, me indicou em uma vaga para trabalhar no cemitério da cidade vizinha em que morávamos. A vaga era dele, mas sua família precisava dele em sua cidade natal, Pernambuco, e ele estava indo embora. Era um cemitério de luxo, de gente rica, e o melhor, pagavam bem, muito bem, 3 vezes mais do que o salário base para um vigilante de cemitério. Como eu estava precisando, ele me indicou. Que sorte a minha! Era o que eu precisava, pois eu trabalhava como pedreiro, mas não era fixo, e não pagava muito bem. Eu continuava como pedreiro durante o dia. Dormia um pouco e à noite eu pegaria este emprego de vigilante no cemitério. Chegando no local, na administração dentro do cemitério, o gerente, um homem de fisionomia pesada, um senhor de idade por volta dos 70 anos, fez todos os procedimentos da minha contratação, e um dos questionamentos foi se eu era supersticioso e se eu acredito no sobrenatural. Achei estranha aquela pergunta. Ele me olhou nos olhos em tom desafiador. Não fiquei intimidado. Falei que não tinha superstição. Na época eu era bem jovem, 20 e poucos anos. Não tinha nem entendido o que ele queria dizer com aquela pergunta, mas disse que não. Ele pareceu sentir-se aliviado, pois havia encontrado alguém para preencher a vaga. Me deu todas as coordenadas, a rotina diária, e uma destas coordenadas achei outra coisa estranha. Ele me disse que todos os dias, faça sol ou chuva, quando o relógio acusasse a hora morta, às 3 da manhã eu deveria abrir o portão principal do cemitério. Deixa-lo aberto até às 3 horas e 59 minutos exatamente. Pronto, estava bom demais para ser verdade. Olhei desconfiado e confuso para aquele senhor de fisionomia tão sinistra que eu tinha dúvida se tratava realmente de um velho. Perguntei se alguém iria visitar o cemitério naquela hora fora de horário de funcionamento, porque aquela conversa estava estranha. Ele fez uma cara de contragosto, aumentou o tom de voz e só perguntou se eu aceitaria as condições do cargo. Pensei no ótimo salário que receberia. Afinal, o que poderia ter de mais nisso? Aceitei a vaga. No primeiro dia foi tudo normal. Às 10 da noite o cemitério parecia estar tranquilo, tudo na normalidade. Às 3 da manhã, como ordenado ao cargo, abri os portões do cemitério. Eu ainda não entendi o porquê daquele procedimento bizarro, mas assim o fiz. O salário era muito bom. Eu não poderia perder aquela oportunidade. Quando abri os portões, senti uma sensação pesada. Era verão, estava calor. De repente esfriou do nada o tempo. Olhei à minha volta, nada nem ninguém, apenas corujas cantando. Um vento do nada soprou em meus ouvidos.
Eu não era supersticioso, mas senti um aperto no peito quando abri aquele portão. Sentei no meu posto, de onde eu estava dava para ver os portões. Eu ouvi o rádio para passar o tempo. Quando deu 3 horas e 33 minutos, o rádio falhou a transmissão. Cara, que esquisito. As luzes também começaram a falhar. Será que vai faltar energia elétrica? Começou a me dar um incômodo estranho, uma aflição, e eu não tirava os olhos daquele portão, mas ninguém entrou por ali, eu acho. Nos dias seguintes a mesma coisa, luzes piscando, rádio falhando exatamente às 3h33 da manhã, e ninguém entrava naquele cemitério. Então por que eu deveria abrir aquele portão e justamente naquela hora? Coisa sinistra, aquilo tudo estava mais parecendo um cenário de filme de terror, mas como eu não era supersticioso, continuei. Compartilhei estas coisas com minha esposa, que na época era minha namorada. Ela ouviu tudo atentamente e ficou assustada com a hora da abertura dos portões e as situações bizarras, pois isto está relacionado a coisas do sobrenatural. Ela me explicou que 3 horas da manhã está relacionada à conexão entre o mundo material e o espiritual. Ela me disse que há relatos de que às 3 horas da manhã, portais de outras dimensões se abrem e o mundo espiritual fica mais perto. Por isso, os espíritos conseguem se conectar mais facilmente com a Terra nesse horário, influenciando especialmente as pessoas mais sensíveis. É um momento em que o véu entre o mundo físico e o mundo espiritual fica mais fino, permitindo uma interação maior entre esses dois planos da existência. Muitas pessoas consideram as 3 horas da manhã um horário do misticismo especial por essa razão. Ouvi tudo aquilo dela espantado. Será que algo sinistro e sobrenatural estava acontecendo ali? Só sei que a situação estava ficando muito perturbadora. Depois de um mês nesta vigia do cemitério, cheguei como de costume para meu plantão de 22 às 6 da manhã. As situações sinistras e perturbadoras só aumentavam. Outro dia, assobios enquanto fazia a ronda no cemitério. Simplesmente não deveria ter ouvido assobios ali, era só eu naquele plantão. Quem ou o que estava assobiando? Quem tá aí? Perguntei. Com a lanterna iluminei tudo à volta e nada, só o mesmo vento sinistro de sempre. Eram 3 da manhã. Voltei para a cabine e eu estava tomando meu café. Havia um pequeno espelho antigo na mesinha de trabalho onde minhas coisas ficavam. Dava para eu ver a porta atrás de mim pelo espelho, entre uma notícia e outra, e tomando meu café quando olho de relance pro espelho se materializa uma sombra escura na porta. Questão de 2 segundos, foi o suficiente. Foi café para tudo quanto foi lado, quase estraguei meu radinho. Que droga é esta? Olho para a porta e não havia mais nada ali. A gota d'água foi 3 dias depois destes ocorridos. Eu estava cansado, havia trabalhado na obra durante o dia e levei um chá para relaxar para a vigia. Como de costume, liguei meu radinho, ao invés do café fiz um chá para relaxar, só que eu estava tão cansado que acabei dormindo, até hoje me arrependo deste chá. De repente, acordei mas não conseguia me mexer ou emitir som algum. Senti aquela horrível sensação de pressão me segurando na cama. Percebi uma sombra escura e sinistra pairando ao lado da cadeira onde eu estava sentado bem próximo a mim. Tentei desesperadamente gritar e acordar, mas não consegui emitir nenhum som. A sombra ficou parada ali me encarando por o que pareceu uma eternidade. Eu tentava gritar o mais alto que podia mentalmente, na esperança de que de alguma forma pudesse me livrar daquela situação de filme de terror. Depois do que pareceram horas, finalmente comecei a conseguir me mexer um pouco. Consegui gemer alto o suficiente para conseguir abrir meus olhos e acordar. Foi uma paralisia do sono? A sombra sinistra havia desaparecido. Fiquei tão aliviado quando finalmente consegui me mexer e falar novamente. No relógio marcavam 3h30 da manhã, hora da coisa sinistra. Entrei em contato com meu amigo, o Luciano, que me indicou aquele emprego. Fiquei sabendo que ele nem havia começado lá,
pois, como disse, teve que voltar para Pernambuco. Perguntei se ele havia ouvido falar de algo fora do normal ou bizarro naquele cemitério. Ele disse que há mais de 100 anos atrás havia um casal. Todo aquele terreno do cemitério pertencia a uma família muito poderosa na cidade. Um casal foram os últimos a morarem ali. O homem faleceu por engano, pois foi confundido com um ladrão e morto pela polícia enquanto cuidava do jardim à noite, às 3 da manhã. Sua esposa, inconsolável, acabou enlouquecendo de tristeza e passou o resto da vida vagando pelo cemitério, falando sozinha e assobiando. Havia ficado louca. Dizem que ela morreu de saudades do marido e que seu fantasma ainda aparece às vezes, chorando e procurando por ele nas sombras da noite. Aquela história mexeu comigo. Cara, você não me disse nada. Você me colocou numa cilada, cara. Perguntei a Luciano. Ele respondeu surpreso, pois pensou não haver problemas. Eles se conheciam desde a infância e ele sabia que eu não acreditava nem tinha medo destas coisas. Tomei uma decisão. Eu estava ficando louco e paranoico naquele emprego. Resolvi sair. O salário era muito bom, mas eu estava ficando louco. Embora eu fosse incrédulo, até o mais descrente ficaria apavorado. Uma verdadeira situação de história de terror. Pedi demissão. O velho coordenador nem questionou, apenas aceitou minha decisão. Como se já soubesse do ocorrido. Nunca mais voltei naquele lugar.